Vamos lá, minha gente. Não vou nem perguntar como é que vocês estão, porque nós vamos para uma aula muito rápida sobre absolutismo na França, para tentar compensar um pouquinho o sofrimento que eu causei em vocês com a última aula de 1h15, né? Então vamos lá. Como é que foi a formação do absolutismo na França? Gente, para entender isso, nós temos que voltar na Guerra dos 100 Anos. Então, quando a Guerra dos 100 Anos acaba, o que acontece? Quem estava no trono na França era a dinastia de Valois, e a dinastia de Valois conseguiu fortalecer muito seu poder durante a Guerra dos 100 Anos. Primeiro porque a guerra estimulou o nacionalismo francês, né, porque colocou a França em guerra contra a Inglaterra, e esse choque de dois reinos buscando delimitar seus territórios fortalece esse sentimento de pertencimento, de amor à pátria, de lealdade ao Estado, então facilita a formação do Estado e a centralização do poder na mão do rei. Mas, ao mesmo tempo que isso acontece, também tem a ver com o fato de que durante a Guerra dos 100 Anos os reis da dinastia Valois comandaram os exércitos da França, acabando com qualquer nível de poder militar na mão da nobreza. Também porque a Guerra dos 100 Anos levou a uma crise. Para sair dessa crise, a centralização do poder nas mãos do rei foi essencial para retomar o comércio e para controlar as revoltas camponesas que estavam agitando a França, as chamadas Jacqueries. Então, nesse cenário todo, é o que eu estou dizendo aqui. Após a Guerra dos 100 Anos, acontece um processo de centralização do poder na mão do rei na França. Porém, o final da dinastia de Valois é uma época muito conturbada. Muito conturbada por quê? Porque estava rolando muita guerra religiosa. Como assim? Lembra da Reforma Protestante? Pois é, a Reforma Protestante também teve grande impacto na França. Num primeiro momento, houve uma certa difusão de ideais luteranos em algumas regiões da França, mas principalmente a difusão de ideais calvinistas no século XVI. Ideais calvinistas, muito principalmente entre a burguesia. Então, uma parte grande da burguesia francesa, especialmente por conta do calvinismo ser uma mentalidade religiosa que estimula o lucro, estimula os negócios, estimula o desenvolvimento capitalista, uma parte grande da burguesia francesa se tornou huguenote. Huguenote é a denominação das correntes religiosas calvinistas dentro da França. E isso leva, então, a uma série de conflitos de religião que vão colocar a nobreza católica de um lado e a burguesia protestante huguenote de outro. Durante um tempo, esses conflitos foram uma realidade mais na sociedade, sem grande intervenção do Estado. Só que a dinastia Valois vai começar a se meter diretamente nesses conflitos de religião, apoiando o lado da nobreza católica. Por quê? Porque cada vez mais o fortalecimento do poder do rei na França tem uma ligação com a imagem da origem divina do poder do rei, e tem cada vez mais uma ligação entre Igreja Católica e reis. Então a dinastia de Valois afirma o seu caráter católico, principalmente no reinado desse tiozão aqui, o Carlos IX. No reinado dele é que os conflitos de religião ganham um aspecto assim de guerras religiosas mesmo. E o auge dessas guerras religiosas acontece em 1572 com a famosa Noite de São Bartolomeu, em que, com apoio e por ordem do rei, exércitos e grupos políticos católicos massacraram mais de 30.000 protestantes huguenotes nas ruas das cidades francesas. Então, que impacto isso tem, né? Que impacto essa realidade das guerras de religião tem na França? Tem um impacto multifacetado, mas eu quero destacar dois elementos. O primeiro elemento isso gera uma sociedade rachada, dividida, vivendo um conflito. E esse fato de nós termos um conflito religioso que divide a sociedade dificulta a centralização do poder na mão do rei, já que quase 30% da população francesa, quase a maioria, formada pela mais rica burguesia francesa, era protestante. Então não é que é meia dúzia de gato pingado protestante, entre 25% e 30% da sociedade francesa era protestante. Então, nesse cenário, uma sociedade dividida
cria grandes barreiras à centralização do poder do rei, portanto, impedem a formação do absolutismo, porque é muito recurso que é gasto nesses conflitos, é muito desgaste da monarquia nesses conflitos, é muito abuso de autoridade, muita resistência à monarquia católica por conta do seu caráter de intolerância religiosa. Além disso, no meio desses conflitos de religião, uma parcela significativa das pessoas foge da França. Uma parcela significativa da burguesia foge da França, vai para a Holanda, vai para outros lugares onde a religião protestante predomina ou onde a tolerância religiosa seja um pouco maior. Isso leva então a uma enorme fuga de capitais. Resultado, nós temos uma queda na economia e uma queda na autoridade real nesse processo. Até que a gente chega em 1589. Em 1589, morre o último rei da dinastia Valois, que é o Henrique III. E o Henrique III tinha assumido uma postura bastante polêmica. Ele tinha assumido um lado de impedir as perseguições. Impedir não é a melhor palavra, mas ele assumiu um lado de ser um pouco menos tolerante com as perseguições e de garantir certas liberdades para os protestantes na França. Por exemplo, de garantir que nas cidades protestantes os protestantes pudessem fazer o seu culto, suas reuniões religiosas, suas reuniões políticas sem perseguição. Nas regiões protestantes, nas regiões católicas não. Os protestantes que havia nas regiões predominantemente católicas tinham que fazer o seu culto religioso dentro de casa. Mas nas cidades protestantes, de maioria protestante, os huguenotes podiam manifestar seu culto religioso. Então, o que rola? O que rola não, como isso acontece? Acontece que o Henrique III, ele se aproxima de um de um cunhado dele, casado com uma irmã dele, chamado Henrique de Navarra. O Henrique de Navarra, ele era rei, como Henrique de Navarra, ele era rei de um outro paísinho vizinho chamado Navarra, óbvio, por isso que ele era Henrique de Navarra. Porque a mãe dele era a rainha de Navarra, e ele herdou o trono lá. E na linha de sucessão francesa, ele era o segundo pretendente. Por quê? Porque apesar dele não ser Valois, ele ser Navarra, Bourbon, né, sobrenome, ele era casado com uma Valois. Então a irmã dele era a segunda na linha de sucessão. Então quando Henrique III morreu, isso gerou uma guerra chamada Guerra dos Três Henriques, que é uma guerra com motivação religiosa também. Vai durar mais de quanto? 5, 6 anos mais ou menos. E essa Guerra dos Três Henriques acaba levando à vitória do Henrique Bourbon, que é o Henrique de Navarra, um protestante, com o título de Henrique IV. Só que ninguém aceita que ele assume o trono francês porque ele é protestante. E a França é uma monarquia católica. Então o que o Henrique Bourbon faz para assumir o trono francês como Henrique IV? Ele renuncia à religião protestante e se converte ao catolicismo. Claro, nós vamos discutir no íntimo do cara se ele realmente se converteu ou não. Mas o fato é que para assumir o trono ele deixou a religião dele de lado e se tornou católico. E aí qual vai ser a política do Henrique IV? O Henrique de Bourbon é o primeiro rei da dinastia de Bourbon, uma nova dinastia no trono então. A política dele vai ser uma política de apaziguamento. Tanto é que em 1598, ele consegue se firmar no trono depois de 1594, com o fim da Guerra dos Três Henriques. Em 1598 ele edita, ou seja, ele decreta uma lei chamada Edito de Nantes, que diz o quê? A proibição da perseguição aos protestantes. Com isso, ele vai dar um pouco mais de garantia, um pouco mais de proteção para os protestantes, vai encerrar as guerras de religião, porque como ele se converteu ao catolicismo, ele é um rei católico, mas que está garantindo a liberdade de culto aos protestantes nas suas regiões e o fim das perseguições. Beleza, Edito de Nantes. E aí com isso não vai mais ter fuga da burguesia para fora da França, o que vai permitir o fortalecimento da economia, e não vai mais ter divisão da sociedade, o que vai permitir o fortalecimento do poder do rei. Por isso que Henrique IV, com essa sua política de apaziguamento, ou seja, essa sua política de, não vou dizer unir católicos e protestantes, porque isso não vai acontecer,
mas de ser mais tolerante com os protestantes, porque afinal de contas ele é de origem protestante, e de permitir uma flexibilidade maior, ele consegue unificar o poder em torno do rei e ele se torna o primeiro rei absolutista da França. Mas ainda não é um absolutismo completo, daquele jeito que a gente discutiu na teoria. Isso só vai acontecer no reinado do filho do Henrique de Borgonha, o segundo rei da dinastia... Henrique Bourbon, o segundo rei da dinastia Bourbon, que é o Luís XIII. Só que o Luís XIII, galera, ele é famoso por ser um rei meio Zé Ruelão, assim. Meio bunda mole, um rei muito mais apaixonadão pela rainha do que um rei que teve habilidade para governar. Mas ele foi suficientemente habilidoso para nomear como seu ministro-chefe um membro do clero católico chamado Cardeal Richelieu. Então, o Richelieu, ministro do rei Luís XIII, vai fazer um papel central, importantíssimo, fundamental na consolidação da dinastia Bourbon e na complementação, na consolidação do absolutismo na França. O que o Richelieu vai fazer? Ele vai ter uma política dupla. O centro da discussão aqui é a relação entre católicos e protestantes. Então o que ele vai fazer? Dentro da França ele vai retomar aquele negócio de impor o catolicismo como religião dominante. Ele não vai permitir aquela perseguição aberta aos protestantes, tá certo? Então não vai ter uma nova noite de São Bartolomeu em que 30 mil protestantes foram mortos. Tem relatos de canibalismo, de católicos matando protestantes, mordendo o pescoço, arrancando a jugular e mastigando, bebendo sangue. Tem uns relatos assim escabrosos de ódio religioso nessa noite de São Bartolomeu. Mas o Richelieu não vai permitir isso, ele não vai cancelar o Edito de Nantes, mas ele vai fazer uma política de imposição do catolicismo, de aliança da monarquia com a Igreja Católica e de ir restringindo a participação de protestantes no Estado, ou seja, ele vai fechar as portas dos protestantes, tentando forçar a burguesia a se aproximar do catolicismo. Isso dentro da França. E fora da França, para fortalecer a noção, né, o grande objetivo dele era fortalecer a noção de poder divino do rei. Aquela ideia que o Jacques Bossuet vai consolidar depois como filósofo oficial da corte francesa no reinado do próximo Luís, o Luís XIV. Só que, ao mesmo tempo, o cardeal Richelieu vai fazer uma aliança com países protestantes para fazer guerra contra a Espanha, que era um país católico, que é a famosa Guerra dos 30 Anos. Por que ele vai se colocar do lado dos países protestantes da Europa, Holanda e Inglaterra, e não do lado da Espanha católica e da Áustria católica? Porque ele tem outro interesse aqui. Internamente na França, o interesse é impor o catolicismo para fortalecer a imagem do poder divino do rei. Externamente, o interesse é enfraquecer a Espanha para tornar a França a maior potência militar terrestre da Europa e, ao mesmo tempo, fortalecer o comércio marítimo francês, tomando colônias da Espanha nessa Guerra dos 30 Anos. E vai dar certo. Na Guerra dos 30 Anos, então, a Espanha sai como uma grande derrotada, a França se torna uma grande potência militar terrestre na Europa e conquista um monte de colônia que antes era da Espanha. Por exemplo, o Haiti, na América Central. E aí, quando Luís XIII morre e o seu filho muito jovem, que é o Luís XIV, assume o trono, o Luís XIV tem uma posição privilegiada para impor um absolutismo sem limites na França. Então, com o Luís XIII e cardeal Richelieu, o absolutismo tomou forma, porque a França virou um país mercantilista, que tinha colônias e que tinha um forte desenvolvimento do comércio marítimo. Também se tornou uma potência militar, o que ajudou a fortalecer a posição interna do rei. Também se tornou um país unificado socialmente. Por quê? Porque os protestantes não eram perseguidos abertamente, mas ao mesmo tempo o catolicismo gerou uma imagem de origem divina do poder do rei muito mais forte. Então, beleza. Aqui, com Luís XIII e cardeal Richelieu, a gente diz que o absolutismo francês está formado. Mas não no nível do Luís XIV. O Luís XIV vai ser chamado de Rei Sol, e não é à toa, porque ele... Claro, isso tem a ver com o próprio Luís XIV quis criar essa imagem para si, porque ele fazia muita festa, muito baile, muito evento social de gala no Palácio de Versalhes, que aliás foi ele que mandou construir para transferir a corte, tirou a corte do rei da França de
Paris e levou para Versalhes, que é um bairro na periferia de Paris, que era um vilarejo que virou a sede do governo absolutista francês. O palácio mais luxuoso de todos os tempos. Eu vou mostrar umas fotos para vocês. Todos os tempos, acho que dá para dizer isso. Tinha mais de 700 quartos, né? Que era para unir toda a nobreza e o alto clero ali, para todo mundo viver puxando o saco e sugando o sangue do rei ali, para fortalecer a imagem de um rei absoluto. Mas nessa coisa do Luís XIV da festas no Palácio de Versalhes, ele dava muita festa fantasia. E numa dessas festas ele foi fantasiado de sol, porque era uma fantasia super luxuosa, elegante, criativa, mas também porque era simbólica, né? O que o sol representa para a vida no planeta? O sol representa, com sua luz e seu calor, emana um poder que garante a existência da vida no planeta. Sem o sol não tem vida no planeta Terra. Pelo menos não a vida como nós conhecemos. E então, se o Luís XIV é o rei sol, é o poder que emana dele que forma o Estado, que forma a sociedade, que forma a própria vida na França. Então é a ideia do poder que emana do rei como soberano. E esse cara vai ter uma condição privilegiada. Olha só que louco, o que ele vai fazer? Uma das primeiras atitudes que ele vai tomar é demitir o cardeal Richelieu. Por quê? Porque ele não vai querer ninguém como sombra do poder dele. Ele já está numa posição de absolutismo em que a França está tão fortalecida internamente e externamente que ele consegue dispensar os serviços do cardeal Richelieu porque ele desconfiava que o Richelieu tinha intenções de mantê-lo como marionete e ele achava que o Richelieu tinha feito isso com o pai dele. Então, sem Richelieu. É o rei sol mesmo, é o auge do absolutismo francês. É ele que vai dizer aquela frase que eu já expliquei na primeira aula sobre esse tema, que é a aula geral sobre teoria, né, e conceitos, que é l'état c'est moi, ou seja, o Estado sou eu. Que o poder emana do rei para que o Estado exista, o poder vem do rei. Então todo funcionário, toda autoridade pública tem poder porque o poder vem do rei. A corte em Versalhes, já expliquei, aquele lance da sociedade do espetáculo, né? Tudo era como se fosse um teatro do poder. Então a elegância, os costumes, a delicadeza, os gestos calculados, tudo para significar e representar o poder da França, e tudo isso sustentado com absolutismo muito agressivo, um mercantilismo muito agressivo, que vai ter duas bases. Primeira base, uma agressividade ainda maior para tentar tomar colônias e mercados dos outros países europeus. Então ele não vai desistir de tomar colônias da Espanha, principalmente. Vai entrar em um monte de guerra, um monte de conflito. E segundo, agressivo porque o colbertismo é o plano mercantilista do ministro do rei Luís XIV, chamado Colbert. E o Colbert vai dizer o seguinte, que, olha a frase dele, nós não podemos nos esquecer que as manufaturas são as minas de ouro e prata do reino da França. Ou seja, o objetivo maior do mercantilismo é acumular metal precioso, é acumular lucro através do comércio externo. Né? Moeda, metal precioso, ouro e prata. Para isso é exportar mais, importar menos, intervencionismo estatal, todas aquelas características que eu já discuti. Só que o mercantilismo francês ele vai ter uma característica própria, que eu também já discuti, que é um mercantilismo voltado para explorar colônias quando tem colônias. Mas como a França vai demorar muito para ter colônias, só a partir da Guerra dos 30 Anos, depois de 1648 é que a França vai ter colônias lucrativas na Ásia e na América, o mercantilismo francês vai se basear na exportação de manufaturas de luxo. Como a corte francesa absolutista passou a ser um modelo de elegância, de refinamento, de gala e de luxo, o luxo da corte francesa era produzido pelas indústrias manufatureiras francesas não só para abastecer a própria corte, né, de tecidos, calçados, perfumes, cosméticos, etc., talheres, né, roupas de cama, mesa e banho e tal, mas para exportar esse estilo da corte de Versalhes para o mundo inteiro. Então o Colbert soube aproveitar isso, transformar, já que a França não tinha colônia com mina de ouro e prata que nem a Espanha tinha, transformar a exportação de manufaturas nas minas de ouro e prata da França. Então dá uma olhada aqui na iconografia, nas imagens para a gente fechar essa aula e a gente perceber. Esse é Luís XIV. Lembra que eu falei que a postura, a burguesia depois que acabou o antigo regime passou a chamar a nobreza de afeminada por causa desse tipo de postura aqui. O Luís XIV nunca foi uma pessoa afeminada, ele não tinha nenhum tipo de comportamento homossexual. Na verdade, esse cara tinha mais amantes na corte do que cabelos na cabeça. Ele provavelmente
transava com mais mulheres em um ano do que as pessoas normais transam numa vida. Mas essa era a postura. Ó. O cetro, representando a ligação com a nobreza. Esse símbolozinho aqui na roupa é a fleur de lis, a flor de lis, que é o símbolo da família Bourbon, para mostrar a ligação do rei como um nobre, primeiramente um nobre. A espada, representando seu poder militar. Lembra os elementos que estavam na imagem da capa do livro Leviatã, do Thomas Hobbes? A coroa, com uma cruz no alto, apontando para cima, mostrando a ligação entre o rei e o poder divino. Olha o luxo, né? A calça, essa aqui é a calça da moda, chama culotte, que é uma calça que vem justa na perna e na região da bunda, da cintura, do quadril, forma um bufante. A capa, olha isso, imagina quanto custa uma capa dessa de veludo e seda. Né? A peruca, que é para disfarçar as falhas no cabelo, etc. O rosto pintado de maquiagem para dar uma aparência de vida, mas ao mesmo tempo não mostrar nenhuma queimadura de sol, para mostrar que ele é um nobre, ele não tem que trabalhar no sol para viver. O salto alto, para aumentar essa sensação de delicadeza, de alguém que paira, né, que flutua sobre os seres humanos comuns. E é isso aí, ó, os elementos visíveis, iconográficos do poder absoluto do rei. Aqui é o Palácio de Versalhes, gente. Foto atual, tá? Obviamente, não existia máquina fotográfica naquela época. Olha o quintalzinho da criança que é o rei absolutista. Anfiteatros, jardim gigantesco, os espelhos d'água, né? Jardins de vários tipos espalhados. Olha a grandeza do rolê. Aqui tem um portão de ouro, que é o portão de entrada, né? E aí depois tudo é Palácio de Versalhes. Então aqui está o palácio em si, com seus 700 aposentos, 700 quartos e sei lá quantos milhares de aposentos. Biblioteca, salas de reuniões, capela para missa. Aqui é uma igreja dentro da porra do castelo, do palácio, na verdade. Portãozão de ouro maciço, isso é famoso, né, para esbanjar riqueza e poder. A entrada do castelo. Isso aqui é a visão de quem está entrando. Olha o piso do pátio, né, as portas, etc. Olha até onde vai o bosque, onde a nobreza da corte caçava, os campos onde eles faziam seus jogos e tal, né, jogava polo com cavalo, por exemplo. Uma visão mais detalhada. Então, mano, isso aqui é feito para impressionar. Isso aqui é feito para ser o sinal material, o sinal físico do que é simbolicamente o poder do rei. E esse é o interior do palácio. Olha o luxo e a elegância. As cadeiras. Cada candelabro é uma escultura com banhada a ouro. Impressionante. Então é isso, minha gente. É para materializar a discussão que a gente teve na aula anterior, que eu quase matei vocês do coração, de tanto que vocês me ouviram falar. Mas é isso, então. Absolutismo. Na próxima videoaula a gente vai conversar sobre o absolutismo que não seguiu esse modelo. O absolutismo que foi uma espécie de exceção. O absolutismo que não devia ter existido, mas existiu, que é o absolutismo da Inglaterra. Então a gente continua no nosso próximo encontro. Falou, minha gente? Abração, tudo de bom para vocês, até a próxima.